E quem divulgou seus resultados hoje também foi a alemã BASF, que tem atuação bem forte aqui no Brasil com o seu braço de fertilizantes. E como destaque, gente, a empresa evitou publicar o guidance por conta das incertezas, claro, por causa da guerra comercial. Quem conta pra gente os detalhes é o Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo. Boa tarde já para você, agora meio-dia e 16. Isso, boa tarde, Muriel. Normalmente eu entro mais cedo, né? Hoje eu estou Exato. entrando um pouquinho mais tarde. Como você disse, né? A gigante química aí alemã, BASF, que é uma das maiores produtoras de insumos e defensivos agrícolas do mundo, entre outros produtos, né? É uma gigante com atuação em vários setores aí da área química. Ela divulgou o seu balanço hoje logo cedo. Mas antes de falar dos números, né, eu vou falar justamente desse destaque aí, que é o principal assunto da conversa lá do diretor financeiro da empresa, que é o Dirk Elvermann, na teleconferência com os analistas, foi o onipresente tarifaço do Donald Trump, né? Ao ser questionado sobre as previsões da empresa para o restante do ano, né, o guidance, ele só reafirmou, ó, falou, a gente não tem dados novos, vamos reafirmar os dados anteriores. Ele disse, ó, não há como obter dados confiáveis para estabelecer um novo panorama. Eu vou até abrir aspas para ele aqui. Estamos mantendo a nossa perspectiva porque as premissas que adotamos não podem ser substituídas por premissas melhores. Ele disse que as incertezas aí causadas pela nova tática comercial do Donald Trump, né, elas não permitem que a empresa consiga, por enquanto, entender como vai ser o comportamento dos seus negócios. E ela não fala nem, não se referiu nem apenas aos negócios com os Estados Unidos. Os Estados Unidos representam mais ou menos um quarto aí dos negócios da BASF, mas também aos outros países, já que essas ameaças tarifárias aí do Trump provocaram reações em todos os campos do mundo, provocaram uma desorganização aí no comércio global. Na conferência com os analistas, a BASF afirmou que precisa de um tempo, aí, provavelmente todo o segundo trimestre, para decidir se vai fazer ou não mudanças em suas previsões iniciais, né? O primeiro guidance aí para o ano de 2025 foi apresentado lá em fevereiro passado, quando a empresa apresentou o balanço de 2024, né? E ali, naquele momento, a empresa falava em crescimento, num leve crescimento em 2025. Por exemplo, o EBITDA, né, antes de itens especiais, por exemplo, o esperado era ali em torno de 8 bilhões de euros a 8,4 bilhões de euros, que seria um aumento aí em relação aos 7,8 bilhões registrados no ano anterior, né? Aí eu vou trazer outras aspas aí do Elverman, né? Dizer ele abrindo aspas, dizer, atualmente vemos mais riscos para as nossas previsões e perspectivas do que provavelmente víamos 3 meses atrás. A situação é muito volátil, disse ele. Bom, aí vamos então, para não dizer que a gente não falou dos números, né, Muriel? Vamos falar dos números do primeiro trimestre da BASF, lembrando que esses primeiros 3 meses ainda não havia os impactos aí da era Trump 2. Bom, o EBITDA ajustado da empresa teve um recuo de 3,2% no período, ficou em 2,63 bilhões de euros, ligeiramente abaixo aí das expectativas do mercado. Já o lucro líquido, Muriel, caiu 41%, ficou em 808 milhões de euros. Segundo a empresa, né, essa queda grande aí foi causada pelo fato da empresa ter perdido receita com a venda de um projeto de um parque eólico lá na Europa, que faz parte aí de um processo de desinvestimento da BASF em alguns segmentos. A reação imediata ali dos investidores nessa manhã, logo depois da abertura dos mercados europeus, foi de penalização das ações, né? Então elas caíram em torno de 2%. Mas pode ser até que ao longo do dia hoje haja aí uma movimentação maior, porque nesse momento, enquanto a gente fala aqui, está acontecendo lá na Alemanha
o dia da assembleia da BASF com os seus acionistas. O CEO da companhia, que é o Marcus Kimitz, ele está participando desse encontro e tá dando detalhes ali sobre a estratégia da empresa para os próximos meses, né? E o que ele deve apresentar lá é, sobretudo, novidades sobre esse plano de reformulação que ele está comandando. Ele está na empresa há pouco mais de um ano, e ele está prevendo cada vez mais foco nos negócios químicos, industriais e de nutrição. E, ao mesmo tempo, a BASF já anunciou que tem a intenção de separar e até vender parte de algumas de suas divisões. Então, por exemplo, no início do ano, aqui no Brasil mesmo, a BASF vendeu a marca de tinta Suvinil, que pertencia a elas, né, por algo aí em torno de US$ 1 bilhão. Falando de agronegócio, né, a divisão agrícola é justamente uma das que está sendo vista aí para ser desmembrada do negócio principal da BASF e até mesmo listada na Bolsa de Nova York no ano que vem. Então, a ideia é lançar ações dessa divisão e captar recursos. A BASF já contratou dois bancos, o Deutsche Bank e o Goldman Sachs, para iniciarem o processo que deve levar a esse IPO aí previsto para o ano que vem. Esse segmento agrícola, divisão agrícola da BASF, é responsável por cerca de 15% do faturamento total da companhia, algo que aí na faixa de € 10 bilhões anuais, né? E só para a gente completar, assim, foi feito um relatório no início do ano por um grupo especializado aí na avaliação de empresas e tal, e ela avaliou que a divisão agrícola da BASF vale em torno aí de 16,5 bilhões de euros. Então, seria esse o valor aí previsto para a capitalização, caso haja de fato esse IPO na Bolsa de Nova York no ano que vem, Muriel. Perfeito, Luiz. Obrigada, viu, pelas informações. Um bom trabalho para você por aí nessa sexta-feira e nos vemos na semana que vem. Obrigado, Muriel. Prazer te ver e um bom fim de semana a todos. Obrigada, obrigada para vocês também.